Paz de Cristo, amor de Maria, eu sou a Larissa e eu tô aqui para explicar mais um conceito para vocês com base no Catecismo da Igreja Católica. E o conceito de hoje é como Deus se revela a nós e como Deus já se revelou na história. Como eu disse, eu vou usar a base do Catecismo da Igreja Católica e da Sagrada Escritura. Então, vamos lá. Como Deus se revelou durante a história na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento? Vamos começar pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus se mostra com muito mais frequência do que no Novo Testamento. Parece muito mais fácil, nós olhando agora, falar com Deus naquela época, porque tinham os profetas, tinha Moisés, Noé, Abraão, e ouvir a voz de Deus, e poucas pessoas viram a Deus face a face, mas os profetas, oráculos do Senhor, ouviam a sua voz e transmitiam isso ao povo. Do mesmo modo, a gente também vê que no Antigo Testamento Deus se mostra com um pouco mais de brutalidade, talvez, por falta de palavra melhor. Ele é um pouco mais severo e rígido. Claro, o povo do Antigo Testamento toda hora fazendo imagem e idolatria e adorando deuses. Como é que Deus não vai ser severo? Mas, em resumo, do Antigo Testamento, ele se mostra como um Deus que criou o mundo por amor a nós e permanece sempre fiel ao ser humano, mesmo que o ser humano o renegue e o troque pelo pecado. Então, a gente vê que o ser humano vai fazer todo tipo de atrocidade, vai trocar 1.000.000 de vezes, mas ele sempre vai ser fiel. Deus sempre vai ser fiel. Nós somos infiéis, mas Deus sempre permanece fiel. Fiel ao seu amor, fiel às suas promessas, as quais ele prometeu aos nossos antepassados. A gente sempre vai ver, por conta de uma promessa que eu fiz aos teus pais, por conta dos seus filhos, a gente sempre vai ver isso. Deus sempre honra aquilo que ele cumpriu. Ele sempre é fiel. Ele sempre cumpre aquilo que ele cumpriu. O ser humano muitas vezes não cumpre. A gente vê milhares de vezes no Antigo Testamento o ser humano trocando a Deus por idolatria, por bezerros de ouro, por quebrando promessas, mas Deus sempre permanece fiel. E aí eu cortei uma parte, um trecho do catecismo aqui para vocês. Tem um trecho do catecismo e tem um trecho da Sagrada Escritura em Gênesis e Êxodo. Vamos começar aqui com o catecismo e a gente já passa para a Sagrada Escritura. Deus deixa-se experimentar na história com Noé, faz uma aliança para salvar todos os seres vivos. Chama Abraão para fazer dele o pai de um grande número de nações, e nele abençoar todas as nações da terra. O povo de Israel, descendente de Abraão, torna-se a sua especial propriedade. A Moisés apresenta-se nominalmente o seu nome misterioso, que é muitas vezes pronunciado como Javé, Yahvé, que significa eu sou aquele que sou. Eu sou. Ele liberta Israel da escravidão no Egito, faz uma aliança no Sinai e, através de Moisés, entrega-lhe a lei, repetidas vezes. Deus envia profetas ao seu povo para chamar a conversão e a renovação da aliança. Os profetas anunciam que Deus fará uma nova e eterna aliança, que realizará uma radical renovação e uma definitiva redenção. Esta aliança estará aberta a toda a humanidade. Como eu já disse anteriormente, o ser humano pode descobrir a Deus pela própria razão, quando ele nos concede isso. Mas não pode descobrir como Deus é realmente. E é aí que Deus se revelou.
porque Deus gosta de se fazer conhecido. Ele precisa se fazer conhecido. Então, ele se revela a nós. E então, quando Deus se revelou a nós, ele fez inteiramente por amor a nós. Inteiramente por amor. Porque só é possível que a gente o ame, e é esse o desejo de Deus, mas assim como os sentimentos humanos, só é possível a gente amar alguém se a gente conhece essa pessoa. A gente não pode amar alguém que a gente não conhece. Então, Deus se faz revelar para que nós o conheçamos e não só o compreendamos pela razão, mas também o conheçamos quem ele realmente é. E aí entra toda a revelação desde o Antigo Testamento até a revelação definitiva no Novo Testamento, que é Jesus Cristo, seu Filho, que é Deus. Eu guardei uma passagem aqui do Catecismo para falar para vocês. Deus teve de se revelar a nós, ele fez-o por amor. Tal como o amor humano só se pode conhecer algo de uma pessoa amada quando ela nos abre o seu coração. Também nós conhecemos os mais íntimos pensamentos de Deus, porque ele, eterno e misterioso, se abriu a nós, por amor, desde a criação, passando pelos patriarcas e pelos profetas, até a definitiva revelação no seu Filho Jesus Cristo. Deus comunicou continuamente com a humanidade, e em Jesus Cristo ele verteu-nos o coração e tornou-nos claro o seu ser mais íntimo. Então, em Jesus, Deus nos fala tudo. Em Jesus, Deus nos mostra toda a profundidade do seu amor e da sua misericórdia. Deus fala tudo em Jesus, absolutamente tudo. Não há nada mais a falar além de Jesus. Jesus é a resposta de tudo, é tudo que Deus precisa nos falar. Quando um Deus invisível se torna visível através de Jesus Cristo. Quando Deus envia o seu único Filho ao mundo para carregar todo o nosso peso, todo o nosso pecado e viver tudo que a gente vive como humano, nascer, passar por todas as fases da vida, passar por todos os sentimentos que a gente passa e morrer numa cruz, carregar o peso do nosso pecado e morrer numa cruz para nos salvar, nos redimir com Deus e nos trazer a vida eterna e essa adoção filial. E isso nos mostra até que ponto vai o amor de Deus e o quão infinito esse amor é. E após Jesus Cristo, em Pentecoste, quando ele nos envia o seu Espírito Santo, expressão do seu amor, isso fica ainda mais claro, porque depois de ter nos enviado o seu único Filho para cumprir o plano da salvação, ele não nos deixa sozinhos. Ele envia o teu Santo Espírito, o teu amor, para nos guiar constantemente em nossa vida.